Boa tarde, presidente, boa tarde a todo esse comitê. E eu quero iniciar agradecendo demais essa oportunidade e dizer que é uma honra eu poder voltar aqui para o Sicredi. Eu venho acompanhando já desde 2017 alguns colaboradores no meu trabalho dentro da psicologia clínica, desde que eu morei em Nova Petrópolis e conheci lá a sede pioneira. Hoje eu falo de Porto Alegre, né, aqui do Rio Grande do Sul, e poder conhecer, né, de perto como é a transformação das pessoas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, é uma coisa que me engrandece muito. E nenhum de nós gostaria, tenho certeza, de estar vivendo esse momento. É um momento muito delicado, como disse o presidente, é um momento que a gente se encontra vivendo um contexto que não é esperado, em que a gente não nasceu para viver dessa forma, isolado. Então, qual que é o propósito, né? A gente poder olhar para esse cenário, poder entender o que está acontecendo, quais que são os efeitos disso na nossa vida, e aí, a partir disso, a gente conseguir resgatar dentro de cada um de nós os recursos, as ferramentas, conseguir desenvolver mais ainda dentro de nós valores e virtudes para que a gente possa continuar crescendo. E eu vejo que o Sicredi é essa empresa muito sensível, muito humana e que já vem desde sua essência trabalhando com os valores do cooperativismo. E agora, mais do que nunca, nesse cenário mundial, nesse cenário global, a gente precisa resgatar e fortalecer esses valores de cooperação, de colaboração, porque somente através de soluções coletivas é que a gente vai conseguir dar conta desse problema que ele é coletivo, né? Então é muito, muito importante que a gente possa conversar sobre isso e sobre quem a gente está sendo e quem a gente quer ser diante disso tudo que está acontecendo, diante da pandemia, da crise. Então é esse o meu grande convite, tá bem? Para que a gente possa então aqui eu vou estar trazendo alguns slides, né? Vou estar trazendo alguns conteúdos, mas eu vou estar olhando também o chat. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade para estar fazendo perguntas, dando sugestões. E como ele disse, né, o Miguel também disse, eu já venho acompanhando também nesse momento, através do programa de saúde emocional, muitos colaboradores. Então, realmente, assim, está sendo muito importante para mim, mesmo sendo um motivo difícil, um motivo complexo, né, e delicado, está sendo muito importante eu poder exercer essa minha utilidade no mundo. E vocês estão abertos para isso, então isso é muito bom. Muito obrigada. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Então, essa é a nossa proposta. Vamos aproveitar o nosso tempo, a gente tem 1 hora aqui para poder conversar e poder falar sobre o nosso crescimento na crise, o desenvolvimento de valores e virtudes. Então, inicialmente, para vocês conhecerem um pouquinho de mim, né, eu sou Clariana Sara, sou psicóloga e arte terapeuta junguiana. Eu também sou mãe da Luana, né, essa pitoca linda aqui, companheira do Marcos, e é com eles que eu venho vivendo esse momento de distanciamento social, esses desafios de trabalhar no home office, de dar conta das tarefas domésticas, das tarefas da família. Então é bem importante que vocês também conheçam essa parte de mim. E eu tenho uma formação e venho há alguns anos atendendo pessoas em situação de luto, em situação de perdas, separações, e é muito importante aqui que a gente possa ver o luto no sentido mais abrangente, que inclusive é o que a gente está vivendo nesse momento da crise. O luto não só de pessoas que morrem, mas de perdas significativas que a gente tem na nossa vida através de transformação. Então é isso, e a psicologia das emergências também é essa atuação, a gente está lidando com grandes problemas que acometem as pessoas, muitas vezes no sentido mundial, né? Então, poder estar lidando com essas emergências e estar auxiliando as pessoas a poder pensar em soluções, em estratégias de enfrentamento. Então, qual que é a nossa proposta? Vamos aproveitar o nosso tempo para inicialmente falar sobre o que é esta crise que a gente está vivendo, e eu quero trazer para vocês uma perspectiva bem sistêmica para que a gente possa falar dos efeitos da crise no sistema
fisiológico, no sistema emocional, no sistema comportamental e nesse sistema principalmente das nossas relações, que é aí que a gente cresce principalmente, né? E a gente também poder falar como o impacto da crise faz com que a gente tenha algumas perdas e nesse momento a gente viva um luto coletivo. E a partir desse luto coletivo, a gente tem essa capacidade de entrar em contato com partes nossas que são mais dolorosas, que muitas vezes são mais invisíveis aos nossos olhos, e a partir disso a gente possa se fortalecer, descobrir dentro de nós uma potência que a nossa alma esconde sem antes entrar em contato com a crise. E a partir disso poder descobrir a resiliência e então os valores e virtudes. Então esse aqui é o nosso roteiro de hoje, tá bem? Então vamos lá. A crise, como que a gente pode entender esse processo, né? O que está acontecendo com a gente, né? E antes até eu coloquei a imagem de uma ponte, justamente para que a gente possa entender o que a gente está vivendo, da onde, qual é o lugar que nós estamos falando e para onde a gente quer ir. E principalmente, a grande pergunta-chave é quem nós queremos nos transformar no percurso e na saída dessa crise. Então, primeiro, a gente precisa reconhecer esse impacto, essas xícaras quebradas, né? Esse estado, esse momento, é um momento. A crise sempre é um momento. Ela tem início, meio e fim. E ela é um momento que ela traz uma grande desorganização, justamente pelo seu impacto, pela sua mudança, pela sua alteração. Então, quando a gente recebeu as primeiras notícias de que esse vírus tinha atingido o nosso país e que a gente ia precisar começar a mudar alguns dos nossos hábitos de vida, mudar a nossa rotina, né? A gente aos poucos foi percebendo o quanto a gente não tinha ainda ferramentas, a gente ainda não conseguia lidar cognitivamente com esse novo roteiro de vida, né? Então a crise ela altera a nossa vida. Em algum nível, todos nós estamos sofrendo uma alteração. E isso excede a nossa capacidade habitual, o que a gente estava acostumado a enfrentar e a lidar com esses problemas. Então, eu costumo dizer assim, que a crise ela é aquele grande problema que se apresenta diante de nós e a gente ainda está se vendo muito pequeno. Então, é eu bem pequenininho diante de um problema muito grande. E aí, se a gente se mantém nessa postura mental, nessa postura de comportamento, a gente fica de mãos amarradas, né? Muitas vezes a gente não sabe como, então, resolver esse grande problema. Então, a gente pode olhar para isso como um divisor de águas na nossa vida, como o antes e o depois. Então, começar reconhecendo que acontece nesse momento uma ruptura do mundo que a gente conhecia. A vida que a gente vivia não existe mais. O mundo mudou e a gente também está mudando. Porque essa experiência está mudando a todos nós. Então, mais uma pergunta. Qual é este novo mundo que nós estamos nos encaminhando para viver nele? E qual que é esse lugar que, nesse exato momento, ainda é um lugar de muito desconforto, é um lugar de falta de controle, de falta de planejamento. A gente poder entender como lidar com esse cenário que a vida impôs para a gente, né? Então, como é que a gente reage? Vou tentar passar aqui de uma forma mais leve para vocês, né? Mas a gente precisa olhar para essa voracidade aqui que a gente tem, né, dentro de nós. A nossa forma de reagir diante de um momento em que a gente se sente muito ameaçado é uma forma de luta. E lá dentro do nosso cérebro, o que acontece é que a gente se sente acionado, o que o cérebro aciona, uma parte que é a do cérebro primitivo. É uma parte mais autônoma, que vai fazer a gente lidar ou fugindo ou agindo, né? Então, um dos principais sintomas, uma das principais respostas fisiológicas é a do medo, né? Então, toda ameaça, ela vai gerar medo, assim como toda dor assim como toda doença gera uma dor, né? Então, a gente poder estar abraçando isso, tá acolhendo essas nossas formas de reagir
E aí poder estar entendendo que tá tudo bem no primeiro momento, eu agir, então vamos pensar assim, de uma forma através da fuga, né? Agir talvez negando, pensando que isso não vai pegar em mim, que esse vírus não vai estar ameaçando a mim ou a minha família, ou mesmo congelando, né? Agindo através do pânico, de uma paralisação, mas também que eu possa olhar para esse primeiro mecanismo de defesa e eu possa partir para uma ação. E aí a ação a gente costuma dividir, né, só para a gente poder entender assim, em dois instintos. Um que é o mais egocêntrico, que é aquele instinto em que eu vou fazer só por mim ou pelas pessoas ao meu redor. Então, inicialmente, quando a gente ficou sabendo, né, das notícias da pandemia e o que estava por vir, muitas pessoas foram ao supermercado, lotaram suas casas de comida, fizeram um grande estoque, e é isso que faz as pessoas agirem dessa forma, é esse instinto mais voltado para si mesmo, para si próprio. E qual que é a nossa ideia? A gente ir para um instinto social, né? É um instinto em que a gente consegue buscar uma ajuda mútua, uma colaboração, como eu disse antes, né? A saída para esse problema coletivo é uma ajuda coletiva, é uma saída coletiva. Então, lidar, enfrentar com a realidade, se preocupando uns com os outros. Então, o principal disso, para mim, é que a gente está passando por uma grande transição planetária, em que a gente precisa abandonar o egocentrismo e abraçar o coletivismo. Então vamos lá, quais são, então entendendo isso, né, a partir dessas reações mais instintivas, mais animais, até podemos dizer assim, né, como é que a gente reage, como é que a gente lida com o que acontece com a nossa cabeça, com a confusão de pensamentos que muitas vezes a gente sente, com a roda gigante de emoções que no mesmo dia, às vezes a gente visita e a gente não consegue manejar, a gente não consegue ter um equilíbrio emocional. Então, como é que a gente encara, né, tudo isso que está acontecendo? Então, muitos de vocês provavelmente já pensaram, né, no início desse momento e no início e no decorrer também, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu não acredito que eu estou vivendo isso. Né? Até quando a gente quer muito ter respostas? E esse é um dos efeitos cognitivos. A gente não está conseguindo pensar muito bem, muitas vezes. A crise, ela traz esse grande impacto de atrapalhar o foco, atrapalhar a concentração, atrapalhar o fluxo de pensamentos. E é muito, muito mais difícil a gente conseguir tomar decisões e principalmente decisões que sejam urgentes. Então a gente também não consegue ter respostas imediatas para muitas vezes ansiedades muito grandes que a gente está vivendo, né? Então os efeitos emocionais é lidar com essa perda de muitos recursos, a perda de ferramentas que a gente acreditava que a gente teria diante dos problemas já conhecidos, diante do mundo que a gente já conhecia, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente se vê nesse transbordamento de emoções. A gente sente raiva, tristeza, sente saudade, sente irritação, sente isso tudo junto, sente medo. E aí, como assim? O que está acontecendo? Eu estou ficando maluco? Né? Será que isso é só comigo? Será que não é? Então, a gente poder se apropriar disso que está acontecendo, poder olhar, né, para de novo, roda gigante de emoções e poder fazer esse exercício de se conectar cada vez mais. Conectar o nosso coração com o nosso pensamento. Porque muitas vezes o que a crise impacta é essa desconexão das pessoas. No comportamento, a gente também se percebe muitas vezes agindo de forma muito mais impulsiva, com um comportamento muito mais querendo fugir das situações ou querendo paralisar diante das situações, se sentindo mais depressivo, mais triste. Então, talvez aumentando ainda mais o consumo de substâncias como drogas, álcool, até mesmo café, até mesmo açúcar. Então, a gente poder olhar quais que são as nossas muletas, né? Quais são as ferramentas que a gente está se utilizando para dar conta dessa gigante ansiedade, dessa roda gigante de emoções que a gente está vivendo. E no sentido fisiológico, então, são as dores de cabeça, né? A pessoa não se sentir bem, se sentir com
muita dificuldade de dormir, uma insônia, ou então um excesso de sono, a pessoa precisar dormir muito mais, a pessoa querer comer muito mais, ou não querer comer. Então, cada um de nós vai ter a sua forma de reagir a essa ameaça que está sentindo, né? E é muito importante que cada um possa, então, olhar para o seu contexto, para a sua história e poder se conhecer. E aí, como que a gente pode, então, lidar, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide, com as nossas relações, diante de tudo isso que a gente está vivendo. Porque eu quero que a gente possa pensar aqui que todos nós estamos vivendo isso. As crianças estão vivendo isso, os adultos, as pessoas mais velhas, todos nós estamos vivendo esse transbordamento de emoções. E estamos, em alguma medida, mais ansiosos ou mais medrosos, ou até, muitas vezes, se sentindo mais esperançosos, mas também com mais tristeza. Então, a gente poder olhar como é que a gente convive agora, nesse tempo de isolamento, e como que a gente olha para esse isolamento sendo, na verdade, um distanciamento físico, mas não um distanciamento afetivo. Inclusive de pessoas que a gente só se conecta virtualmente. Fazer desse momento não um isolamento com uma solidão, mas sim um distanciamento necessário para que a gente possa vencer esse vírus, vencer a pandemia, né? Mas olhando cada vez mais para os nossos relacionamentos. E aí, como que era o mundo de antes? O mundo de antes era um mundo em que as pessoas tinham rotinas fora de casa, iam para os seus trabalhos, viviam longas jornadas de trabalho, um longo tempo longe dos filhos. Aí, quantas de nós aqui já falamos as seguintes frases, né? Que a gente não consegue responder as mensagens de WhatsApp, que a gente não tem tempo para ficar com os filhos, que eu, meu companheiro, minha companheira, a gente está sobrecarregado e a gente não tem tempo para a gente. E aí, de repente, existe essa imposição da vida, que é esse isolamento, e todos nós somos obrigados a ficar dentro da nossa casa, sem essa possibilidade de sair, e ainda convivendo com tudo isso, né? Então, a gente poder olhar para como que a gente pode melhorar essas relações dentro da nossa casa, porque não existe mais lá fora. Agora é tudo aqui dentro. Então, todos os integrantes, eles têm cada um as suas emoções, as suas reações, os integrantes da família, né? Cada um está muitas vezes sendo norteado, né, pelas suas emoções. As emoções tomam conta da pessoa e tomam conta do comportamento da pessoa. E aí, como é que a gente faz para se acolher uns aos outros e diminuir, né, as nossas expectativas de uma família idealizada ou de um momento idealizado, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente para se dar conta da responsabilidade e da carga mental. O que é isso, né? Antes, as famílias, e antes e atualmente, né? Vamos pensar que as famílias, elas tinham um modo de se gerir, de fazer essa gestão da casa e da família, que é praticamente uma empresa, né? Principalmente se é um casamento em que duas pessoas precisam dar conta da tomada de decisão da educação dos filhos, da administração das coisas da casa. E muitas vezes a divisão dessa responsabilidade, ela não está 50-50, né? Ela não está colocada de uma forma que as pessoas se sintam dividindo as tarefas da casa, se sintam dividindo as responsabilidades. Então, essa é a pergunta que eu quero fazer para que vocês possam pensar. Quem é que decide atualmente a gestão da casa? Porque nesse momento de isolamento, muitas vezes, muitas mulheres estão se sentindo muito mais sobrecarregadas. Muito mais sobrecarregadas. Porque antes elas já vinham tendo uma carga mental, que é essa demanda de energia, esse cansaço extremo de ter que pensar o que precisa cozinhar, o que está faltando na despensa da cozinha, o que precisa de material para o colégio. E aí agora, muitas estão precisando dar conta de tudo isso, mais das tarefas do trabalho, mais trabalhar home office, mais cuidar do desenvolvimento dos filhos e das atividades escolares, e ainda poder, muitas vezes, gerir outras coisas, cuidados com pais, com outros familiares, com o casamento.
Então, um dos grandes aprendizados desse momento que a gente está vivendo é a gente despertar para cada vez mais conversar sobre o que realmente é importante. Como nós conversamos sobre o que é importante? O diálogo, ele é uma das principais ferramentas para que a gente possa mostrar um pouco mais as nossas vulnerabilidades. E a gente possa, a partir disso, se permitir chorar, se permitir mostrar as nossas fragilidades, as nossas expectativas. Muitas vezes correndo o risco de se expor, mas se expor com quem mais a gente ama, com quem a gente decidiu viver a nossa vida. E aí poder pensar junto com a pessoa como que o nosso casamento ou as nossas relações familiares, elas podem agora se reencontrar. O que eu tenho percebido muito é que muitas pessoas estão percebendo o desencontro das suas relações. Como nós vivíamos antes dessa crise se desencontrando, através de relacionamentos muito líquidos, muito supérfluos. E agora a gente precisa dar conta de tudo isso junto e procurando ser uma rede de apoio. E muitas vezes essa rede de apoio vai ter conflitos, vai ter diferenças, mas que a gente possa então estar exercitando, né? Essa construção de um ninho amoroso, um lugar de afeto, um lugar de escuta, um lugar de apoio, nesses 7 dias da semana, nas 24 horas por dia. Né? Então, esse é o tamanho do problema que nós estamos vivendo, do desafio, né? Do desafio que nós estamos vivendo. E aí eu quero trazer para vocês uma compreensão mais filosófica da crise. Né? Essa compreensão, ela me vale muito, eu aprendi ela com a professora Lucilena Galvão, que é uma filósofa, presidente da Nova Acrópole no Brasil, e ela fala para mim muito desse conceito de problema sistêmico, como eu vinha trazendo, porque ela não atinge só a mim, só a minha vida, ou a do meu vizinho, ou a do meu condomínio, ela atinge a todos nós. Então, a gente precisa olhar para esse coletivo, né? Num primeiro momento, a gente tem a sensação de que está tudo travado, de que existe um nó, e parece que a vida não está caminhando. Né? Mas aí a gente pode fazer esse exercício de ampliar a nossa compreensão, de buscar uma expansão da consciência. Então, vamos imaginar que a crise é como um degrau. Eu coloquei aqui a foto de uma escada em espiral. Então, a crise, ela é esse momento em que eu estou num degrau e naquele degrau eu passo por um esgotamento de todas as experiências e aprendizados que eu posso ter naquele momento. E aí a vida impõe uma parede à minha frente e me força para que eu possa subir e ir para um próximo degrau. E depois daquele degrau, virar outro degrau. Então, a crise, ela impõe esse crescimento. Muitas vezes, a gente vive uma vida muito confortável, a gente gosta muito, né, desse movimento mais horizontal, de conforto, não gosta de sair muito, né, das coisas habituais, da rotina. Isso também traz segurança. E é por isso que ter que escalar essa parede, ter que fazer essa subida, nos gera insegurança, nos gera falta de controle, nos gera uma falta de perspectiva segura. Mas aí é que a gente pode encarar essa subida como uma subida necessária para o crescimento de todos nós. Por isso que nesse momento a vida não está dando alternativa, ela está impondo isso, para que a gente possa entender quais são os ciclos da vida, qual é a lógica da vida, e se perguntar a pergunta mais chave desse momento, que é o que a vida está me ensinando. Como que eu posso subir esse degrau e reconstruir a minha vida a partir de outras premissas, a partir de novas rotinas, a partir de novos diálogos, de novas possibilidades de conexão humana. Então, é a gente poder ter essa postura de atenção e de disposição para o crescimento. Então, quando a gente começa a fazer a galgar esses degraus, né, a fazer essa postura de crescimento, de encarar essa subida dessa parede, a gente, inevitavelmente, vai olhar para quem nós somos, para as forças que a gente tem, para os valores humanos que a gente tem. E aí a gente pensa como mudar o mundo a partir da gente. Mude o mundo mudando primeiro a si mesmo, fazendo esse resgate dos nossos valores.
Então, pois bem, né? Eu conheço a mim, então, nessa crise, esse é o grande convite, né? E por onde é que eu começo? E aí, opa, passou aqui, muito rápido. Se eu olhar para essa escalada, né? Como eu falei ali, eu gosto dessa imagem, a imagem de uma escalada. E eu quero convidar vocês para que a gente possa olhar para o significado da palavra crise também, né? Lá no latim, no grego, no chinês, a gente pode buscar, né, fazer uma busca melhor, assim, da etimologia da palavra, e aí a gente vai encontrar, eu trouxe aqui os principais significados, né, que é a gente se deparar com a separação e a seleção do que realmente é bom e do que eu quero estar carregando nessa mochila aqui, nessa escalada. Então, a crise, ela nos propõe essa peneira tanto no sentido das coisas da nossa casa, do nosso trabalho, mas principalmente a gente se peneirar. A gente poder fazer um exame profundo de quem nós somos e poder decidir o que eu quero levar daqui para frente. Então, esse é um grande momento da gente estar vivendo um risco, mas a gente também está vivendo uma grande oportunidade da gente estar crescendo, né? E poder olhar principalmente para a nossa história. Eu tenho certeza que cada uma aqui de nós já superou muitas coisas. Superou conflitos familiares, superou muitas vezes doenças, superou problemas. E aí a gente vê como que a gente superou cada um dessas situações, né? Olhar para nossa história e ver o quanto a gente já cresceu e a gente olhou para trás e viu que de alguma forma aquilo valeu a pena pelo crescimento que trouxe. Então tem uma frase aqui da Lucilena que ela diz assim: se eu não reflito, a vida me coloca contra a parede, pois ela trama pelo meu crescimento. Todas as forças da natureza tramam para nos empurrar para cima. Então ela vai me colocar contra a parede para gerar um novo estado de consciência, para gerar um estado de consciência. Então é isso, né? É a vida tramando para a gente, porque existe uma consciência da vida, existe uma sabedoria da vida, porque existe uma razão disso tudo está acontecendo. Essa é a principal mensagem. Qual a razão? Nós ainda não temos esse conhecimento, mas a gente consegue se aproximar mais ainda dele, dessa sabedoria, quando a gente para se perguntar o que eu posso aprender com isso? O que no meu dia de hoje está dentro das minhas possibilidades de controle, dentro da minha rotina, dentro de algo que eu possa estar fazendo? E aí ela fala também da teoria do contraste, que é simples, né? É uma teoria oriental antiga, indiana, né? E que ela diz assim, que a gente só consegue perceber o som se existe o silêncio. A gente só consegue perceber o amarelo se existe o azul, a diferença entre as cores, entre o som e o silêncio. E muitas vezes a gente só consegue perceber o valor da vida quando a gente se confronta com a morte. Ou perceber o valor de uma determinada relação quando a gente perde aquela relação. Então, a gente poder olhar para esse contraste e poder valorizar ainda mais o que está ao nosso alcance. E aí, como o presidente falou, a gente está vivendo esse momento de isolamento. E aí eu quero estar pensando aqui com vocês o quanto o isolamento, ele pode ser diferente da solidão. A gente está muito confuso nesse momento, porque a gente está achando que uma coisa é igual a outra, mas não é. Essa confusão, ela está acontecendo porque a gente está vivendo um luto coletivo. A gente está vivendo todas essas alterações que eu mencionei anteriormente. É uma cascata de perdas. São as ameaças da gente ter a nossa segurança alterada, né? Poder talvez perder a nossa rotina de trabalho, a forma como eu me comunicava com os meus colegas, com a minha família. Então, a forma como eu preciso agora estabelecer a minha convivência social, né? As perdas financeiras que muitos estão passando, ou mesmo as ameaças de estar se sentindo desvalorizado no trabalho, não estar conseguindo dar o melhor de si e ter medo de perder o seu emprego. A perda, principalmente, de identidade. Quando a gente coloca toda a nossa expectativa de quem a gente é num determinado papel social. E, de repente, aquele papel social ele não pode mais ser desempenhado por um distanciamento social. E aí, como é que a gente fica? Né? Então, essa cascata de perdas, a perda da saúde, né? E muitas vezes a perda da nossa própria vida, gera em nós um desamparo, um sentimento de solidão.
um sentimento de raiva, de agressividade, de tristeza. Cada um vai sentir a sua maneira. E por que é um luto? Porque a gente se compromete com tudo isso que eu listei. O luto, ele é o preço do compromisso. Quando a gente se compromete com a nossa família, a gente tem medo de perder isso. Quando a gente se compromete com o nosso trabalho, a gente veste a camisa, mergulha naquilo. Quando aquilo se sente ameaçado, a gente tem muito medo de perder aquilo, porque aquilo diz respeito a quem nós somos. Então, que a gente possa estar vivendo esse processo de luto e possa estar encontrando novas maneiras da gente descobrir quem a gente é, da gente reconstruir a nossa identidade. O luto, ele fala dessa travessia aqui, principalmente da gente poder estar reconhecendo essas perdas e estar enfrentando um possível vazio que as perdas deixam. Porque a gente precisa olhar para esse vazio, não sem dor, sem a saudade, sem a tristeza, mas a gente poder se deixar esvaziar para poder receber algo novo. E a partir disso se readaptar, se reconstruir. E aí eu coloquei esse exemplo aqui desse buraco, que tem uma escada, né? Esse buraco, ele não é sem fim. Então, muitas vezes a gente se vê diante de um buraco ou diante de um poço, né? Como eu coloquei essa imagem aqui. E aí a gente tem a impressão inicialmente que é sem fim, né? Que a gente não vai conseguir dar pé. Então vamos fazer esse exercício da gente poder se encostar no chão desse buraco, porque ele existe. Às vezes a gente está com medo de não encontrar, mas é só a gente respirar, sentir o nosso corpo e sentir que a gente está com o pé no chão. E a gente deixar vir os sentimentos, deixar vir, aprender a nomear tudo que a gente está sentindo, aprender a se entender, a se compreender. E se for preciso chorar, falar e se expressar, porque essa expressão, ela é um fertilizante para que esse buraco ele se transforme num útero. Eu acho tão linda essa imagem, que dentro desse buraco a gente funcione como um feto, como uma nova pessoa que está nascendo. E isso é enfrentar o vazio. É a gente enfrentar a nova pessoa que vai nascer. É como a transformação da lagarta para a borboleta, né? Ela precisa entrar no casulo dela, né? Deixa eu clicar aqui para ir para o próximo slide. Ela precisa entrar nesse casulo que é a sua nova casa e que pode até parecer um movimento de solidão por ser um isolamento. Mas esse movimento ele é necessário porque aí ela consegue se conectar com o seu propósito, com a sua essência e a partir disso extrair sentido, extrair significado. Isso é a gente se adaptar, se readaptar, é a gente se reconstruir, se transformando em quem a gente veio ser. Nas mensagens que a vida diz para a gente passar através da nossa palavra, através da nossa atitude, através das nossas relações. A gente ser esse agente de transformação que faz a vida se transformar em nós a partir de cada perda. Então, o luto é isso, é a manifestação da vida depois das perdas. É a vida reflorescendo. É a gente se prontificar, é a gente se colocar nessa postura de viver a vida através de uma nova fase, através de uma nova pessoa que eu quero ser. Isso é conseguir desenvolver a resiliência. Né? Então, muitas vezes a gente tem até medo dessa palavra, né? Ai, meu Deus, psicóloga do luto, vai fazer eu falar sobre as mortes, que é um assunto tão difícil, é um tabu, a gente não quer pensar sobre isso. E esse momento ele nos angustia tanto, porque muitas pessoas estão morrendo. Então, cada vez mais, é muito importante que a gente olhe primeiro para as nossas mortes simbólicas. Olhe para a nossa vida se refazendo, para a nossa identidade se refazendo. E construa dentro de nós essa caminhada de resiliência. Então, o que é a resiliência? Né? Essa reconstrução. É a gente poder integrar a dificuldade em nós. Não é sobreviver à adversidade. É superar e integrar. Eu sou também todas as perdas. Eu sou também todas as alterações pelas quais eu passo. E fazer essa pergunta-chave: para que isso está acontecendo comigo? Eu não vou me envergar diante desse sofrimento.
Eu vou caminhar nesse deserto, que muitas vezes eu não consigo nem vislumbrar onde vai ter um pouso com sombra, com água, e vou descobrir então o tamanho da força da minha alma. Nesses períodos eu vou transformar o sofrimento, o suor, vou transformar tudo isso em aprendizagem. Então essa postura, né, essa atitude da gente ser aprendiz, principalmente das nossas emoções, que é esse trabalho que eu venho fazendo aqui no programa de saúde emocional, né? E as empresas, mais do que nunca, todas as organizações estão precisando valorizar, assim como o Sicredi vem valorizando, as emoções das pessoas. Porque pessoas com propósito, pessoas sentindo um compromisso com a sua vida, elas vão ter compromisso com o seu trabalho, elas vão ter compromisso com as suas relações. E cada vez mais a gente precisa se conectar com esse sentido, né? E isso é possível quando a gente para olhar o que está oculto dentro da gente, o que está por trás de tanta dor, de tanta incerteza. Muitas vezes eu já vinha vivendo uma vida de muita ansiedade, de muita desconfiança em mim e nas pessoas, sem autoestima. Então, poder olhar para isso e ver que agora parece que piorou. Muitas pessoas vêm e dizem isso, né? Eu já era ansiosa, agora piorou. Então piorou porque se eu tentar lidar com a crise como eu vinha fazendo com a minha vida, com os problemas da minha vida, isso não vai dar certo. Eu vou precisar descobrir novas atitudes, novas posturas, né? E aí, muitas vezes, a gente pode olhar para a nossa vida e ver que emoções a gente consegue sentir mais fácil. Que emoções a minha família me ensinou que, ok, era legal sentir isso. E quais emoções elas não eram permitidas, elas não poderiam ser nomeadas, né? E a partir disso, eu poder fazer esse resgate da minha história e validar qualquer sentimento dentro de mim. Validar, porque é só validando, reconhecendo, se apropriando que a gente consegue transformar, fazer essa transformação da lagarta em borboleta. E aqui eu trago um exemplo desse vaso, né? Já vai carregar aqui para vocês. Vou dar aqui o clique. Desse vaso, que é uma tigela japonesa, kintsugi. Eu não sou japonês, tá? Então, se eu não conseguir pronunciar muito bem, vocês me perdoem. Mas eu vi nesse exemplo, né? E ela é um processo de reconstrução, né? O kintsugi é uma técnica de reconstrução dessas tigelas, né? Uma técnica japonesa. Então, a peça de cerâmica quebra e aí as peças são juntadas e nas rachaduras há um revestimento com ouro, né? Olha que lindo isso. Então, essa tigela é um exemplo de quem resistiu à destruição. Ela resistiu àquela decomposição de se separar e ela consegue voltar à unidade. Esse é o nosso grande desafio. A gente poder voltar à unidade, à essência de quem a gente é. E ser incorruptível como ouro. Poder colocar ouro nas nossas cicatrizes. Ouro nessas falhas, entre aspas, né? Que na verdade são onde a gente encontra a nossa maior potência. O ouro, ele é incorruptível, nada destrói o ouro. Né? Os alquimistas antigos, eles buscavam transformar os minerais em ouro. Eles queriam dizer para nós, vai, conhece-te a ti mesmo, transforma-te, encontra o ouro dentro do teu coração. Porque a gente pode sair dessa crise com menos dinheiro, com menos recursos materiais, muito mais cansado e desgastado. Mas a gente pode sair com muito mais integridade, com muito mais autoconhecimento, com muito mais essencialismo. O que é isso? É a gente olhar para o que realmente é importante. E diante de um cenário em que a gente, às vezes, está tão confuso, está sentindo que a gente não consegue pensar direito nas soluções práticas da vida, cada vez mais é urgente que a gente possa listar o que é essencial, o que é para hoje, que eu consigo fazer no dia de hoje, porque é só o que eu tenho. Eu tenho é o dia de hoje. Né? Então, que a gente possa se olhar no espelho e olhar o que eu já conquistei, que cicatrizes que a vida me deu. E a partir disso, dessas cicatrizes, dessas conquistas, eu possa estar pintando essas rachaduras em ouro. Né? E após a crise,
a gente vai ter muita coisa para ensinar para a humanidade. Vocês podem ter certeza. A gente vai ter uma herança preciosa, assim como esse vaso, que tem uma história, para poder deixar para as pessoas, para poder ensinar. Mas esse ensinamento, ele só acontece quando a gente aprende. Então, a crise, ela vai passar, mas a gente não pode passar por ela como se nada estivesse acontecendo e sair dela sendo igual, sendo do mesmo tamanho que a gente entrou. A gente precisa fazer essa transformação em nós. Ter uma meta, né? Uma meta que seja essa meta da solidariedade, da fraternidade. E aí, então, eu trouxe aqui 8 dimensões importantes para a gente poder viver na crise, que são essas dimensões da construção de valores, de posturas diante de uma vida mais fraterna, né? Isso é baseado na construção teórica de uma psicóloga, que é a Froma Walsh. Ela é uma terapeuta de família, eu botei ali embaixo o nome dela. E aí, algumas coisas, tantas eu já venho falando no decorrer da palestra, eu vou também tentar ser breve, né? Deixa eu ver aqui, depois eu não estou conseguindo clicar no botão do chat, mas depois eu quero ver se vocês têm perguntas também. Mas então já estamos nos encaminhando, né? Mais uns minutos para eu poder falar aqui desse desenvolvimento das virtudes, já estamos nos encaminhando para o final, né? Então, o que é o primeiro, aquela lâmpada ali? É o que eu venho falando, né, ao longo de toda a palestra. Para que isso está acontecendo ao mundo, comigo? Por que isso está... Não é nem por quê, é para quê? Para quê? Qual o propósito do mundo estar passando por esse momento, né? E aí, eu poder encontrar as minhas respostas, que não são iguais às das outras pessoas. Essas respostas, elas são pessoais, né? E eu poder, então, estar organizando as minhas esperanças. O que significa isso? Eu poder realinhar as minhas expectativas. Se eu tenho expectativa de que eu vá acabar com a fome no mundo, que eu vá fazer com que todas as pessoas consigam ter direito a estudo, a saúde, eu vou talvez sucumbir a esse sofrimento de que eu sozinho não vou dar conta. Essa é uma expectativa e foge de um controle que eu tenho no meu dia. Então, uma das posturas mais necessárias para a gente estar enfrentando a crise é a gente poder ver o que eu posso fazer no meu contexto no dia de hoje e valorizar quando a gente senta para brincar com os nossos filhos, quando a gente senta para perguntar para os nossos familiares como você está se sentindo no dia de hoje. Como que está sendo para ti lidar com a frustração de tu não estar conseguindo trabalhar ou desempenhar o teu trabalho como tu gostaria? Isso é organizar as nossas esperanças. É a gente poder ver o que a gente pode aprender. Talvez uma tarefa da minha casa que eu estava tão distante, que eu nunca realizava, cozinhar, limpar, fazer uma faxina, algo que eu não estava mais tão habituada a fazer, isso é possível de ser feito no dia de hoje, né? Então, a transcendência é isso, a gente conseguir entrar dentro de um drone ou de um helicóptero, né, e conseguir ir na nossa imaginação, né, mentalmente, conseguir subir um pouco mais e olhar de uma perspectiva um pouco mais alta, né, sobre o que é tudo isso que a gente está vivendo. E, principalmente, tomar consciência da nossa finitude e tomar consciência do nosso pequeno poder diante do todo. Mas a gente tem um grande poder diante de nós, diante da nossa vida, né? Às vezes a gente precisa ter uma visão microscópica. E a crise também propõe isso. Que eu possa sentar, olhar para as partes de mim que eu não estava acostumada a olhar, as partes invisíveis, né? Olhar para as partes da minha relação em que nós, né, das minhas relações, em que nós não estávamos conseguindo conversar, ter esse tempo de se entender, de se reencontrar. Isso é uma visão micro, né? Olhar a minúcia, pegar um microscópio. E às vezes a gente precisa ter esse olhar macro, pegar um telescópio e mirar, ir lá para a Lua e mirar o planeta Terra e olhar o que a gente está vivendo como um todo. Isso tudo tá exercitando essa ampliação da consciência, né? E a flexibilidade. O que é a flexibilidade? Eu até botei uma vassourinha ali, porque é isso, é essa faxina, é essa seleção de coisas. É a gente poder ver que roupas a gente quer doar,
que comidas, que elementos são realmente necessários da gente ter em casa. A gente poder se esvaziar para poder receber coisas que são realmente importantes, coisas que são realmente valiosas, né? E fazer essa coleção de competências. Então, a gente poder olhar, né, para esses elementos também, principalmente assim de coesão, de colaboração, né? A gente poder olhar para a nossa vida com um sentido mais comunitário e principalmente estar protegendo mais uns aos outros, não só as pessoas de grupo de risco, não só os idosos. Todos nós somos vulneráveis em alguma medida e sim, alguns estão mais vulneráveis. Alguns precisam de mais apoio emocional, de mais apoio psicológico, apoio espiritual, que a gente possa ser essa âncora que faz da nossa palavra uma ferramenta de luz, né? E aí poder estar dando as mãos uns para os outros, poder estar se disponibilizando, muitas vezes é uma conversa. Isso já é importante, pegar o telefone, poder ligar, fazer às vezes até um telefone fixo, né? Principalmente para as pessoas mais velhas, poder saber como eles estão, como que eles estão conseguindo gerenciar as coisas da casa. Então, ter esse senso de olhar para o próximo, né? E também a gente poder olhar melhor para os nossos recursos sociais, poder se preparar e poder se reinventar, né? Tem tudo a ver com o que eu já vinha falando, a gente poder selecionar também quais as contas que realmente são necessárias que eu pague, aonde que eu posso estar investindo mais, que isso realmente vai agregar para a minha vida, para a minha alma, né? Vai agregar para o meu conhecimento, então tudo isso é importante. E aí ter mais uma colaboração, né? Poder compartilhar decisões, poder construir diálogos mais sinceros, que apoiem as pessoas que mais sofrem. E aí, estabelecer uma comunicação, um diálogo, né? Falando de sentimentos, exercitando essa empatia, do não julgamento, da gente ver, às vezes, o erro de uma pessoa, mas saber que aquele erro não é a pessoa. Aquele erro é uma atitude que a pessoa muitas vezes cometeu e que a gente pode estar julgando e aquilo pode estar nos afastando muito de uma relação. E eu acho que mais do que nunca a gente está voltando para as nossas relações e aprendendo a valorizar elas, né? Então tem uma frase da Lúcia que eu gosto muito, que ela fala isso, assim, que a crise ela é uma ponte erguida sobre um abismo, né? E ela exige muito essa paciência, essa fé em si mesmo e na humanidade, esse autocontrole e o foco, e principalmente um amor profundo pelos compromissos. E é por isso que a gente está vivendo um luto coletivo, porque a gente tem um amor pelos compromissos. E por isso que a gente sofre quando a gente sente essa ameaça de que vai perder as coisas, né? Então, um passo de cada vez, sem pressa e também sem pausa. Sem pressa é a gente cuidar para que a gente não se apresse, não se afobe, não entre num estado de pânico, né? Então eu quero trazer aqui pequenas orientações e reflexões, né, de autocuidado. Então, primeiro que eu possa estar colocando essa máscara de oxigênio em mim. Se eu não estiver bem, minimamente bem, vamos colocar assim, né? E o bem significa muitas vezes eu reconhecer que eu também estou triste. O bem não significa negar uma tristeza. Se um filho nosso chega pra gente e diz que não tá bem, que tá chateado, que tá com saudade, não significa dizer, vamos lá, vamos em frente, isso vai passar, a gente não pode se mostrar fraco. Não, muitas vezes o que a gente precisa fazer é a gente também se mostrar vulnerável, dentro da compreensão daquela criança, dentro da linguagem, dependendo da idade que a criança é capaz de compreender. A criança, o adulto, poder conversar com a pessoa e dizer, pois é, eu também estou sentindo saudade dos meus amigos, eu também gostaria de estar lá no meu escritório conversando com os meus colegas, mas agora a gente precisa um do outro, então vamos se abraçar, vamos ficar um tempo junto, vamos a gente se nutrir do que a gente tem, e às vezes a gente pode descobrir coisas maravilhosas nessa relação. Então isso significa a gente primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente, a gente fazer esse exercício, sabe, de mergulho, de reconhecimento de si. Então, acolher os sentimentos e procurar quem a gente confia, né? Construir uma rede de apoio.
E eu quero brincar aqui com vocês que a rede de apoio é diferente da rede de agouro, né? Muitas vezes a rede de agouro é aquela que gera uma competição, que te bota para baixo, que, né, gera aquele sentimento de vaidades, de disputa de vaidades, né? Então a gente poder se distanciar disso. Eu até brinquei, ele faça um detox geral. O que é esse detox geral? E a gente sim se distanciar de informações que a gente sente que geram mais pânico, mais irritação, mais raiva, a gente desligar, apertar o botão de desligar e não acessar essa fonte, muitas vezes de discórdia, de mais pânico, de mais paralisação. A gente tem esse controle que, gente, parece tão pequeno, mas isso contribui com o todo. E não é pequeno, porque é uma forma da gente estar descobrindo mais inteligência emocional. Então, essa é a faxina interna, né? A gente poder se dar conta do que não é, quais são os hábitos, quais são os vícios, quais são as posturas que eu não quero mais ter na minha vida. Isso inclui, muitas vezes, a gente procurar pessoas que também nos deem essa palavra de apoio, essa palavra de luz, esse abraço que nesse momento não é possível ser dado fisicamente, mas que ele seja um abraço através do olhar, através da palavra amiga, que ele seja esse abraço de afeto, né? Então, cada vez é mais importante. Sim, a faxina externa, ela também acontece, porque quando a gente se organiza externamente, a gente, mesmo, às vezes, numa casa, por exemplo, que a gente não tem a estrutura, não tinha a estrutura de trabalhar home office, né? Mas que a gente possa, então, redesenhar isso na nossa casa, conversar com as pessoas da nossa casa e ter lá um cantinho em que a gente possa abrir o computador, abrir um livro, fazer um exercício de meditação, ter esse tempo individual e de nutrição da gente com o nosso coração. E aí, às vezes, a gente precisa organizar a casa, né? Essa faxina externa também é nesse sentido, que a gente não tem aquele cantinho da bagunça nem dentro e nem fora, né? Então, não tendo fora também ajuda. É uma predisposição para a gente encontrar dentro da gente mais luz, mais ar puro que entra pela janela e deixar o sol entrar dentro do nosso coração, né? E aí é muito importante que a gente respire. E tem uma frase de um dos meus professores que ele diz assim, que o avesso do medo não é a coragem, o avesso do medo é o nós. Então, eu acho que essa é a principal, uma das principais mensagens, né, através dessa frase, eu falei com outras palavras, falei de outra forma, né, mas é a gente poder encontrar no nós as respostas, né. Aqui estão os meus contatos, se vocês quiserem me procurar, para a gente continuar conversando, seguindo, né, eu vou parar de compartilhar aqui para seguir falando aqui com vocês, me olhando, né, então, que a gente possa encontrar nesse nós as respostas, né, para a gente ser pessoas mais amigas, mais fraternas, se não amigas, mas pessoas que tenham mais respeito uns pelos outros, né, isso é que é realmente importante. E a gente poder respirar, sabe, poder respirar nessa esperança de dias melhores, nessa esperança de que sim, a gente está tendo perdas muito significativas, perdas inclusive de pessoas importantes. Todas as pessoas são importantes, né? Nenhum desses números são só números. Todas essas pessoas têm história, têm vínculo, têm afeto. Então, que diante disso tudo, a gente se permita também sentir a tristeza, sentir todos esses sentimentos, né? A ansiedade, mas também procura se acolher. E nessa respiração, fazer esse exercício de se acolher, né? Acolher a si mesmo, se conhecendo e procurando ver a principal postura, né? O que eu posso fazer para ser útil nesse momento? Sentir onde é que eu posso servir no mundo, seja onde for, na minha família, com as pessoas que eu posso ser responsável, que eu posso cuidar, com os meus filhos. A gente tem tanto poder de transformação nos nossos microespaços que às vezes a gente até se esquece, né? E quer dar conta do mundo. E aí o problema realmente fica muito complexo, né? E uma coisa que eu venho trabalhando nos grupos de apoio aqui no Sicredi é que a gente possa pegar esse problema e quebrar ele em partes, né? Poder fazer de novo, né? Uma descrição. Isso é a crise.
a gente descrever direitinho o que é que está me afetando, como que eu estou reagindo a tais coisas. Se isso está me fazendo mal, pronto, desligo, ligo o botão do né, aperto o botão do desliga, e aquilo não entra mais na minha vida. Claro, claro, né, que esse é um processo de autoconhecimento e de autocontrole, que é um caminho a ser desenvolvido. E muitas vezes, no mesmo dia, a gente vai sentir muitas coisas. E a gente também tem que se permitir fazer esse movimento de muitas vezes, se distanciar, de ficar mais quietinho, nem todo mundo é só expansão. A própria vida é assim, é o sol e é a lua, né? É o dia e é a noite. Então, que a gente possa estar vivendo isso também dentro de nós. Nos momentos em que eu consigo ser essa luz expansiva do sol, que eu possa ser isso com as pessoas. E nos momentos que eu preciso de recolhimento, que eu possa também me permitir isso. Então, acho que esse é o meu grande recado. Muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Miguel, pelas tuas palavras. Me senti profundamente tocada. Carol também, por estar fazendo, né, toda essa conexão. Eu vi aqui também as pessoas agradecendo e eu quero me colocar à disposição para auxiliar vocês no que for preciso. Então, deixei aqui os meus contatos, vocês têm o meu e-mail. Então, de verdade, eu sinto que essa crise ela é de todos nós, eu também estou passando por ela e estou me desenvolvendo, estou aprendendo muito ao estar aqui com vocês, né? Para que a gente possa realmente, assim, extrair, fazer desse limão uma grande limonada, né? E que a gente possa, então, poder olhar para trás depois e ver o que a gente conseguiu construir de positivo. Então é isso, conta comigo, tá bem? A gente segue contato e podem me procurar, poder conversar também. E como o Miguel falou, né? Só não vou me estender, mas as pessoas têm, às vezes, problemas muito específicos, né? E tem muitas situações. Então, já foram dadas 4 palestras aqui no Sicredi. Em cada uma delas, eu abordei também relacionamento com os idosos, com as crianças, com os familiares, né? Então, tem muita coisa que a gente pode estar pensando sobre esse assunto. E hoje eu tentei condensar e trazer muito mais a parte da resiliência e dos valores aqui para vocês, né? Para nós todos. Então é isso, espero que a mensagem tenha chegado aí no coração e continue ecoando a cada dia, né? Continue ecoando aí dentro de vocês, tá bem? É isso, muito obrigada.